principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao corpo e, ao mesmo tempo, se livrar do dióxido de carbono. Quando uma pessoa inspira o ar, em seguida, ele atravessa as fossas nasais, faringe e laringe, desce à traqueia e atinge os brônquios, passando pelos bronquíolos, chegando até os alvéolos, que são minúsculas estruturas agrupadas. Em cada pulmão, o brônquio se divide e se redivide, para formar o brônquio secundário, terciário e bronquíolos, que por sua vez se subdivide em muitos dutos alveolares, que levam os alvéolos ou sacos aéreos. Existem cerca de 300 milhões de alvéolos nos dois pulmões. Uma membrana pleural de camada dupla cerca os pulmões para sua proteção. A camada externa da pleura permanece ligada à parede da cavidade torácica. O espaço entre as duas membranas pleurais é chamado de cavidade pleural e contém fluidos secretados pela sua parede que reduzem o atrito e facilitam. Como parte do processo fisiopatológico da Covid-19, ela produzirá uma forte resposta inflamatória que atinge primeiro o trato respiratório, principalmente os pulmões. No entanto, alguns estudos têm demonstrado que as sequelas dessa infecção não se limitam no sistema respiratório, mas são registradas no sistema cardiovascular e no sistema nervoso central e periférico. Sequelas mentais e psicológicas também são registradas. A forma grave da doença pode causar danos aos pulmões, o que pode levar à insuficiência respiratória. Esses pacientes podem desenvolver fibrose pulmonar no futuro, que é o resultado do processo de reparo de dano pulmonar. Os pacientes mais graves geralmente requerem suporte respiratório, variando de oxigenoterapia a ventilação mecânica invasiva prolongada. Os principais grupos de risco são os mais idosos. No entanto, existem muitos jovens evoluindo para a pneumonia devido ao coronavírus, no qual a imunidade baixa permite a entrada de bactéria, causando infecção bacteriana. Bem, as sequelas mais comuns que acometem os pacientes recuperados da Covid-19 são os músculos, fadiga, diabetes, quadro de depressão e deteriorização da saúde mental, dentre outras. A maioria dessas sequelas são temporárias, podendo durar até 6 meses no organismo do ser humano. A pessoa que já teve a Covid-19 e está em processo de recuperação deve fazer check-up médicos com mais frequência, principalmente em órgãos mais sensíveis, como rins, pâncreas, testar a glicemia, a capacidade pulmonar e o coração e etc. Pacientes nessa condição necessitam de tratamento de reabilitação pulmonar, que deve ser iniciado 1 a 1 durante a internação e continuado após a alta para reduzir e reverter as consequências da doença. Uma parte dos pacientes com Covid-19 evolui para uma grave insuficiência respiratória, precisando de intubação e ventilação mecânica. Logo após a extubação, os pacientes podem desenvolver novamente a insuficiência respiratória. No pós-Covid, a reabilitação respiratória resulta em importante melhora do volume expiratório forçado no primeiro e segundo, difusão da capacidade pulmonar para monóxido de carbono, capacidade vital forçada e resistência e qualidade de vida. Na tomografia computadorizada, os pacientes portadores do Covid-19 podem apresentar diversas lesões nos pulmões, fibrose residual, que podem afetar na função respiratória. Um plano comum utilizado é a reabilitação respiratória de 6 semanas. Este tratamento consiste em melhorar a qualidade de vida, a ansiedade e principalmente a função respiratória prejudicada pela doença. Um estudo mostrou 4 casos com diferentes classificações de gravidade e resultados após a infecção por Covid-19. O plano de reabilitação é baseado nos princípios da reabilitação pulmonar e cardiovascular, com ênfase nas possíveis sequelas pulmonares como diminuição da saturação e Logo, a fisioterapia atua diretamente na reabilitação cardiopulmonar, em que estudos mostram melhorias na qualidade de vida, capacidade funcional e seu prognóstico ao longo de todo o seu percurso de tratamento. Pacientes com Covid-19 em estado grave, com disfunção respiratória ou dos membros, após a alta, devem receber reabilitação respiratória e podem não conseguir realizar atividades físicas de leve ou moderada intensidade, sentir dispneia após esforço, atrofia de músculos respiratórios do tórax e membros. O tratamento fisioterapêutico com exercícios aeróbicos, treinamento de força com resistência progressiva, equilíbrio, exercícios respiratórios e orientações nas AVDs visam uma recuperação completa física e cognitiva, além de dar conforto emocional e psicológico. As sequelas da síndrome de cuidados pós-intensivos podem durar meses ou até anos. Essas sequelas afetam diretamente a qualidade de vida destes indivíduos, dificultando nas execuções das suas atividades de vida diárias, como por exemplo, no trabalho,
lazer ou afazeres domésticos. Isso ocorre pois existem alguns pacientes que ficam de 10 ou mais dias na UTI, adquirindo síndrome do desconforto respiratório, necessitando de ventilação mecânica, que por sua vez requer sedação com bloqueio neuromuscular. Esses fatores podem aumentar a carga da síndrome de cuidados pós-intensivos entre os sobreviventes da Covid. As complicações pós-Covid-19, como bronquiectasia, pneumonia secundária e aspiração, podem aumentar a secreção, o que sugere que podem ser controladas por drenagem postural e ficando em pé cada vez mais. Na fase pós-aguda, se os músculos inspiratórios estiverem fracos, o treinamento muscular inspiratório, TMI, será incluído. Pode utilizar respiração profunda, lenta, expansão do tórax 12 com elevação do ombro, respiração do músculo do diafragma, mobilização do músculo respiratório, tecnologia de desobstrução das vias aéreas e equipamento de pressão expiratória positiva conforme necessário. Os pacientes que sofrem de Covid-19 apresentaram vários graus de disfunção respiratória e física. A prescrição inclui, para esses pacientes, exercícios aeróbicos, caminhada rápida, corrida, natação, começando com intensidade baixa e aumentando gradualmente a intensidade e a duração, 3 a 5 vezes por semana, de 20 a 30 minutos cada vez. Treinamento de força, treinamento progressivo. O treinamento de equilíbrio também deve ser incluído para a melhora da movimentação e desenvoltura durante o tratamento. Nos casos de sintomas como falta de ar, respiração ruidosa e dificuldades para expelir secreção pós a alta, o treinamento do padrão respiratório deve ser realizado com controle da posição corporal e ajuste da frequência respiratória, exercícios respiratórios e treinamento de expectoração, combinado aos resultados da avaliação. O claro consenso é que a fisioterapia desempenha importante papel no manejo respiratório e na reabilitação de pacientes com SARS-CoV, com treinamentos dos músculos inspiratórios, drenagem postural, técnicas manuais e mecânicas para desobstruir as vias aéreas e exercícios respiratórios podem melhorar a dispneia e a quantidade de secreção. Em pacientes em unidade de terapia intensiva, com riscos debilitantes, a posição em prona evita complicações secundárias e a reabilitação precoce por exercícios e imobilização são estratégias de reabilitação essencial para alcançar a independência funcional. O papel do fisioterapeuta nesta doença ele não se limita aos cuidados do sistema respiratório, mas também requer recursos como mobilizações e exercícios de tratamento precoce, ou estimulação elétrica, neuromuscular e fotobiomodulação, para fornecer intervenções para as lesões cardiovasculares, metabólicas, ósseas e articulares. A reabilitação após o Covid tem um efeito benéfico especial na fase de recuperação da doença, incluindo a melhora da função respiratória, o aumento da força e da resistência, a reintegração do paciente na sociedade e nas suas atividades de vida diária. A pandemia destacou o trabalho do fisioterapeuta em um momento desafiador, mas com grandes possibilidades de se prever e